Números capítulo 7, versículo 1. Eu gostaria que você prestasse bem atenção nessa leitura, que Deus vai falar conosco nessa noite. Diz assim: E aconteceu no dia em que Moisés acabou de levantar o tabernáculo e o ungiu e o santificou, como todos os seus utensílios, também o altar e todos os seus pertences, e os ungiu e os santificou, que os príncipes de Israel, os cabeças da casa de seus pais, os que foram príncipes das tribos, que estavam sobre os que foram contados, ofereceram e trouxeram a sua oferta perante o Senhor: 6 carros cobertos e 12 bois, por 2 príncipes um carro, e cada um deles um boi, e os apresentaram diante do tabernáculo. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: recebe-o deles, e serão para servir no ministério da tenda da congregação, e os dará aos levitas, cada qual segundo o seu ministério. Assim Moisés recebeu os carros e os bois e deu aos levitas. E você diz amém, pode se assentar. Meus queridos irmãos, louvo a Deus também pela vida do meu genro Mateus, da minha filha Lídia, que estão ali, que vieram cultuar conosco. Nós queremos falar um pouquinho aqui sobre 12 bois e 6 carros que foram dados de presente para Deus. Existem 4 versículos na Bíblia que dizem que quem dá presente alarga os caminhos e chega à presença dos grandes. Então, quem tem essa sabedoria para abrir portas, presenteia, porque é bíblico. E eu estava meditando o que é que levou a esses 12 príncipes das tribos de Israel fazer essa oferta para a obra de Deus. Faziam 3 meses, exatamente 3 meses, no dia que Israel saiu do Egito, até chegar num monte lá no deserto chamado de Monte Sinai. Quando estava completando esses 90 dias, eles chegaram lá e Deus apareceu a Moisés e disse: Moisés, eu quero que você dê um recado para todo o povo de Israel. Irmãos, eram quase 3 milhões de pessoas que saíram do Egito. Fazia só 90 dias. E Deus falou assim: diga para eles que eu quero que eles se santifiquem durante 3 dias, porque no 3º dia eu vou descer aqui no cume do monte e vou falar com eles da mesma forma que eu falo com você. Porque até então, irmãos, Israel, é verdade que eles tinham visto já a plenitude da glória de Deus através das 10 pragas lá no Egito, porque eles saíram debaixo de milagres de Deus. Durante esses 90 dias, para os irmãos terem uma ideia, eles viram o milagre do Mar Vermelho. Deus abriu um caminho no meio do mar. Além de Deus abrir um caminho no meio do mar, Deus deu o livramento, afogando nas águas do mar o exército de Faraó, os seus cavalos e os seus cavaleiros. Eles também tinham visto durante esses 90 dias, quando eles chegaram, pastor Edenilson, num lugar chamado Mara, e as águas eram amargas, não tinha qualidade na água, e eles ficaram meio enfurecidos, e Moisés orou a Deus. E é interessante que Moisés achou um galho de árvore, orou, jogou nas águas, e as águas se tornaram potáveis. Eles beberam da água. Então eles viram isso com os olhos e provaram da bênção de Deus. Eles também reclamaram que estavam sentindo vontade de comer a carne lá do Egito.
E Deus fez mais um milagre, mandou codornizes e encheu todo o arraial, e eles comeram carne até sobrar. Eles também viram o milagre, irmãos, perfeito do maná. Todos os dias aparecia no próprio deserto o maná providenciado por Deus e alimentava aquela nação. Sem contar, eu costumo dizer isso aqui, que durante o período do dia nos desertos, principalmente aquele deserto que Israel trafegou, é muito quente, chega até a 45, 50 graus. Quem já foi lá é sabedor disso. E o que é que Deus fez? Deus climatizou o deserto. Esse negócio de climatização é antigo, porque Deus pegou uma nuvem de sombra, cobriu todo o arraial dos 3 milhões de hebreus que saíram do Egito. Então eles não eram castigados mais pelo sol. Durante a noite o deserto chegava até a 0 graus. O que é que Deus fez? Deus acendeu uma coluna de fogo para aquecer Israel durante a noite e também para proteger e iluminar o caminho. Então durante esses 90 dias eles tinham visto isso. Eles viram também quando faltou outra vez água durante os 90 dias, e Deus mandou Moisés ferir uma rocha lá em Meribá. Moisés feriu, saiu água e eles beberam também. E outra coisa que eles viram Deus fazer foi destruir uma nação que durante esses 90 dias cercou eles para matar eles. Irmãos, agora é incrível que Deus fez com que Israel, um monte de escravos, porque lá no Egito eles não eram soldados, mas eles venceram um exército dos amalequitas e viram Deus pelejar por eles. Então assim, nesses 90 dias eles tinham razão sobrando para glorificar a Deus, porque eles viram tudo isso. Mas Deus, escuta isso aqui que isso aqui é forte, Deus é um Deus de relacionamento com o ser humano. Deus não queria só mostrar milagre, Deus não queria só isso com Israel, Deus queria que eles ouvissem a sua voz audível, como Moisés estava acostumado a ouvir. Então Deus criou um plano. Deus disse para Moisés: manda eles santificar, eu vou descer e vou falar com eles. E assim, irmãos, Moisés fez. Moisés era aquele tipo de líder que queria um relacionamento maior com o povo e Deus. Então Moisés deu o aviso para o povo e falou para eles: olha, Deus ao terceiro dia vai falar com vocês. E como Deus tem compromisso com aquilo que ele fala, Deus disse que no terceiro dia desceria. E quando foi no terceiro dia, no amanhecer do dia, bem cedinho, bem cedo mesmo, de repente eles começaram a ouvir um barulho de buzina que vinha da direção do monte. Buzinas, trombetas e aquele alarido muito grande, irmãos, um barulho assustador. E quando eles olharam para o monte, a Bíblia diz em Êxodo 19 e 20, vai falar sobre isso, que o monte cambaleava como um ébrio. Quando alguém está bêbado demais, fica cambaleando. Assim aconteceu, por causa da glória de Deus que estava naquele monte quando Deus desceu. Eu já vi gente, até crente, reclamando desse negócio de barulho para cultuar. Irmãos, esse negócio de barulho é antigo. Deus é apaixonado por barulho, principalmente quando o barulho é com ele, ou vem dele, ou é para ele. O barulho pentecostal promove a alegria de Deus na sua vida e na vida de quem está perto de você. O povo não tinha visto isso ainda durante os 90 dias. Eles ficaram assustados e disseram: Moisés, fale você conosco e não fale Deus, para a gente não morrer. Irmãos, eu estava lendo hoje, relendo e analisando, foi lá de cima do monte que Deus falou para Moisés, e era para o povo ouvir, mas o povo ficou com medo. E Deus não trabalha onde tem medo. Deus quer que haja uma reciprocidade naquilo que Ele quer. Quando a gente está com medo, é tanto que em Apocalipse a Bíblia vai falar do medo e da timidez. Diz que os tímidos não entrarão no reino dos céus. Aí é interessante, irmãos, que Moisés vai ouvir Deus dizer para ele, depois Deus vai escrever na tábua da lei, Deus
vai falar para Moisés sobre os 10 mandamentos. Deus gritou lá em cima do monte: primeiro, não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não tomará o nome do Senhor teu Deus em vão, lembra-te do sábado para santificar, como era a lei, existiu a lei do sábado, honra teu pai e a tua mãe, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho do teu próximo, e não cobiçarás a casa e nem nada que for do teu próximo. Então Deus falou isso para o povo. Aí quando Moisés diz para Deus, o povo estão com medo. Eles estão com medo da sua voz, eles estão com medo de morrer. Aí Deus disse: Moisés, eu estou falando com eles para que eles apenas tenham neles o meu temor, mas não é para que eles morram. Eu costumo dizer o que a Bíblia diz, que quando Deus fala, o homem fica vivo. Está quase morrendo espiritualmente, Deus vivifica a vida dele por causa da palavra. Aí, irmãos, é interessante que Deus não obriga ninguém a nada. Deus poderia ter dito assim: Moisés, eles não querem me ouvir, mas eu vou falar com eles. Deus não faz isso, porque o ser humano tem a lei do livre-arbítrio. Você e eu somos livres para fazer o que a gente quiser, lembrando que aquilo que se faz fora da vontade de Deus, há uma prestação de conta e o preço é caríssimo. Aí o que é que Deus fez? Deus disse: Moisés, agora faça o seguinte, você vai subir no monte. Eu quero falar com você. Deus não desistiu de estar perto do povo. Moisés subiu e ficou 40 dias com 40 noites dessa subida que ele deu no Monte Sinai. Foi lá, nesses 40 dias, que Deus disse: Moisés, o povo não quer que eu fale, estão com medo, então eu vou fazer o seguinte, eu quero que você crie um tabernáculo móvel, para que eu me manifeste nesse tabernáculo. Irmãos, é interessante como as coisas de Deus é incrível. Deus mandou fazer o tabernáculo móvel do deserto, e o primeiro móvel que Deus mandou Moisés fazer foi a Arca da Aliança, sendo que quando você entrava no tabernáculo, o primeiro móvel que você encontrava era o altar do sacrifício, até você chegar lá, que na verdade só quem entrava era o sumo sacerdote. Na época de Moisés ele entrava também no lugar chamado Santo dos Santos, aonde ficava essa arca. Mas por que Deus fez isso? Primeiro mandou construir a Arca da Aliança. Primeiro, o projeto do tabernáculo era um projeto de Deus para os homens, não dos homens para Deus. Então Deus começou pela Arca da Aliança. Nessa arca tinha uma tampa nela chamada de propiciatório, que Deus descia na tampa dessa arca com a glória dele e falava com Moisés, e Moisés recebia instrução. E daí Moisés recebe as ordens para construir o tabernáculo, e ele constrói. Levou alguns meses para terminar o tabernáculo, mas Moisés fez tudo com excelência, os mínimos detalhes, até a cor das cortinas, tudo que Moisés recebeu de Deus, ele ordenou para ser feito, e foi feito com excelência. Aí chegou o dia da inauguração. Irmãos, isso é muito lindo. Quem é que não faz inauguração quando termina alguma coisa? De igreja, quantas inaugurações a gente não já fez? Tem inauguração disso, daquilo, isso é normal. Moisés também chamou o povo para inaugurar o tabernáculo. Moisés disse: nós vamos fazer uma festa aqui no deserto, porque a gente quer ver Deus agir através desse tabernáculo. E o que é que aconteceu? Os 12 príncipes que lemos aqui no início do culto, da minha ministração, chegaram para Moisés e disseram: Moisés, nós representamos as 12 tribos de Israel, e nós queremos dar um presente para a obra de Deus. Moisés disse: tudo bem, se é para a obra de Deus, vamos receber. O que é que vocês trouxeram aí? Eles disseram: nós trouxemos, cada um de nós, um boi de presente para o serviço da obra de Deus. E nós nos juntamos de 2 em 2, nós somos 12, e compramos 6 carros, porque 6 carros vai ser o suficiente. Nós vamos pegar e doar esses 12 bois, e cada 2 bois puxará um carro.
E Moisés recebe o presente. Moisés fica meio sem entender para que aquele presente. Aí Deus disse assim: Moisés, receba o presente que eles estão dando e faça a distribuição desse presente com a tribo dos levitas, segundo o ministério de cada um. É aqui onde eu quero compartilhar algumas revelações. Irmãos, olhe para o dedo das suas mãos e vejam que nenhum dos seus dedos são iguais. Nenhum dos dedos das nossas mãos são iguais, mas eles são todos úteis. A Bíblia nos diz que na igreja todos nós somos membros do corpo de Cristo e nós temos funções diferentes. Qualquer membro do nosso corpo, quando está doente, o corpo inteiro sente isso. E quando nós olhamos para a Bíblia, nós entendemos que todas as pessoas que estão envolvidas com a vontade de Deus, elas têm utilidades para a obra de Deus. Desde o porteiro, do recepcionista até o pastor presidente da igreja, todo mundo tem uma certa função maravilhosa na obra de Deus. Moisés recebeu a oferta, até aí tudo certo. Haviam 12 tribos em Israel, e uma das tribos que é bem conhecida, que a gente fala tanto, era a tribo de Levi. Quem era Levi? Levi foi um dos filhos de Jacó. Jacó teve 12 filhos, e esse Levi teve 3 filhos. O nome de um era Gerson, o segundo chamava-se Merari, e o outro chamava-se Coate. Eles são conhecidos até hoje, é uma das únicas tribos que sobreviveu a tudo e vive hoje, até hoje em Israel. Eles são chamados de Coatita, de Meraritas e de Gersonita. Agora chegou a hora de Deus, de Moisés como líder do trabalho de Deus, repartir os carros. Quem é bom de matemática já sabe que se eu tenho 12 bois para dividir para 3 pessoas, vai dar quanto para cada um? 4. Eu tenho 12 bois e quero doar para 3 pessoas, dá quanto para cada um? 4, está correto, né? Eu tenho mais 6 carros, dá quanto para cada um? 2, tudo certo. Moisés chama os gersonitas. Vem cá, gersonitas. Vieram os gersonitas. Moisés disse: 2 carros desse para você e 4 bois. Está aqui, Deus mandou dar para você. Aí tudo certo, recebeu, agradeceu. Com certeza Moisés orou. Moisés disse: agora vem os. Aí Moisés pensou, disse: vem os Meraritas. Os Meraritas vieram, já sabendo que iam receber 2 bois e 2 carros. Quando eles chegaram diante de Moisés, Deus disse para Moisés: dê para ele os 4 carros e os 8 bois. Irmãos, até os Meraritas ficaram sem entender. Moisés questionou com certeza Deus: e aí o Senhor está mandando daí como é que vai ficar os 4? Irmãos, a vontade de Deus é soberana e às vezes a vontade de Deus nos contraria. Eu vou repetir porque eu sei que tem gente aqui assistindo essa live que está intrigado porque está acontecendo algumas coisas que você não aceita. Ei, a vontade de Deus é perfeita, é extraordinária e é soberana. E tem mais, a vontade de Deus está acontecendo para honrar você na terra dos viventes. Hoje você não está entendendo, mas amanhã você vai dar graças a Ele e dizer: obrigado, Deus, porque o Senhor fez assim. Os Meraritas recebem os 4 carros e os 8 bois. Eu acho que os gersonitas olharam para eles e olharam para Moisés e pensaram assim: o que é que está acontecendo aqui? Os coatitas que estão lá na fila para receber os bois e os carros ficaram olhando assim, dizendo: nós não estamos entendendo o que está acontecendo.
Aí Moisés questionou Deus, como Deus trabalha com perfeição e com excelência e não fazendo confusão. Deus deu na hora a resposta a Moisés. Irmãos, eu gosto de Deus, porque Deus dá resposta quando precisa dar resposta. Talvez você entrou aqui pedindo resposta a Deus, pedindo direção. Há um Deus de direção para a sua vida. Não precisa se desesperar e sair do lugar que você está morando, porque Deus vai lhe honrar. É lá naquele lugar que Deus vai honrar você. Moisés chamou os coatitas e disse: sabe por que é que eu não dei para vocês carro nem bois? Não, Moisés, nós queremos saber. Moisés disse: Deus mandou dizer a vocês que vocês foram escolhidos. Está escrito em Números 4, isso que eu estou falando para vocês, com exclusividade, para levarem no ombro de vocês a arca do concerto da aliança do Senhor com Israel. Peraí, você não entendeu. Moisés estava dizendo para os coatitas: vocês são os únicos homens desta terra que vão levar no ombro de vocês a presença de Deus em vocês. Aí a alegria tomou conta deles. Os gersonitas entenderam, os meraritas entenderam. Aí nós vamos olhar, irmãos, que algumas bênçãos que Deus nos priva é por causa da presença de Deus. É por isso que o crente não pode fazer o que quer, o que pensa, o que acha, porque ele tem um Deus que rege a vida dele, que direciona, que não dá um jugo maior do que aquele que você pode levar. Aí nós vamos olhar para a Bíblia e nós vamos ver que no dia em que Israel, no tempo já de Josué, chega diante do Jordão, e o Jordão está com uma cheia sobre as suas ribanceiras, Deus disse: Josué, hoje eu vou lhe engrandecer diante do povo. Pegue os coatitas, mande eles colocar nos ombros a arca da aliança. E quando eles colocaram os pés nas águas do Jordão, por causa da minha presença que está na arca, eu vou abrir um caminho nas águas do Rio Jordão, e vocês vão entrar em Canaã para começarem a conquistar a terra prometida. Agora tem uma coisa interessante, irmãos, que eu preciso compartilhar com você. Escute que isso aqui é revelação da Bíblia. Carregar a presença de Deus em nós nos deixam marcas. Os levitas levavam a arca. Todos os ombros dos coatitas eram marcados, pastor, pelo peso da arca, mas eles faziam com alegria. Eles pisaram os pés nas águas do Jordão, e Moisés recebeu ordem, ou seja, Josué recebeu ordem de Deus para dizer para eles o seguinte: vocês vão ficar parados enquanto o povo passa, porque a bênção de Deus está no ombro de vocês, a presença de Deus está com vocês. Enquanto os outros vão caminhando, vocês vão estar parados. Ei, Deus trabalha às vezes de forma diferente na vida de umas pessoas que a gente não entende. O povo estão entrando, vamos conquistar a terra, eles estão lá parados, parece que não está acontecendo nada. Ei, até quando Deus exige algo da vida da gente para glorificar o nome dele, vai trazer resultado para nós e para quem está perto. E Josué recebeu ordem de Deus para fazer isso, e ele fez, porque os coatitas estavam marcados pela presença de Deus. Agora eles entraram na terra prometida, mas não ia ser fácil. Primeiro desafio deles: conquistar a cidade de Jericó. As muralhas de Jericó, elas tinham um lugar que elas tinham 7 metros de altura, eram conhecidas como muralhas intransponíveis. Exército nenhum até então tinha conseguido
seguida entrou em Jericó. Deus disse para Josué: eu quero que só você prepare os levitas com a arca no ombro e prepare todos os sacerdotes, e vocês comecem a rodear os muros de Jericó. Enquanto eles estão rodeando o muro, alguém está zombando, mas a presença de Deus estava no ombro dos coatitas. E aonde a presença de Deus vai se abrindo porta. Deus vai destruindo as obras do diabo. Aonde a presença de Deus está, o ambiente vai sendo mudado. Sabia que às vezes você tem vontade de desistir de tudo, de deixar a sua cruz de lado, porque parece que a presença de Deus que está em você só lhe causa machucões, dores e desespero? Não faça isso, porque vai chegar a hora que o peso da chamada de Deus na sua vida vai ser aliviado. Você não vai levar um fardo maior do que você possa suportar. Deus está mandando dizer isso para alguém aqui nessa noite. Não desista, lembre que a presença de Deus que você carrega, ela é importante. Sabe o que é que Jesus disse uma vez para os discípulos? Que eles iam receber o Espírito da verdade, que o mundo não podia receber. Jesus disse: vocês vão receber, porque vocês creem e vocês conhecem. O Espírito de Deus que está em você, que está em você, que está em nós, é Ele que nos capacita a gente continuar caminhando, a gente continuar servindo. Ei, os coatitas estão lá com a arca no ombro, o povo passando, mas eles estão servindo a obra. Os outros, tanto os meraritas como os gersonitas, na hora que iam partir o tabernáculo, eles eram responsáveis de cobrir tudo, de desarrumar e de arrumar. Eles tinham a sua função. No reino de Deus tem trabalho para todo mundo. Ei, no reino não precisa de concorrência. No reino não precisa nós queremos ser maior ou melhor do que ninguém, porque todo mundo tem uma função. É bem verdade que alguém vai receber mais bois e mais carro, mas vai trabalhar mais. A quem muito dá, muito é cobrado. É a Bíblia que diz isso. Então, meu irmão, olhe para esse texto bíblico que lemos aqui nesta noite. A presença de Deus foi suficiente para os levitas. E tem mais, o que eu vou dizer aqui é muito forte. Uma certa vez teve um rei de Israel que cometeu a loucura de tirar a presença de Deus dos ombros do coatita. Quem foi, pastor Reinaldo? Davi. Davi, um homem que era segundo o coração de Deus, mas o ser humano é falha, irmão. Por isso que nós temos que nos apegar com Cristo. Davi foi buscar a arca da aliança que estava na casa de Abinadab, e no lugar de botar a arca da aliança nos ombros dos coatitas, sabe o que ele fez? Fez um carro novo. Se eu vou mudar, vai ser do meu jeito. Irmão, não precisa de nada novo, porque o evangelho é puro, é fiel, é o mesmo, é a palavra quem transforma, é a palavra quem age. Aí a Bíblia diz que Davi começou a trazer a arca, levou 30 mil homens de Jerusalém. Quando começou o translado da arca, a arca deu uma balançada para cair de cima do carro, e havia um homem chamado Uzá, que tocou na arca, e a Bíblia diz que Deus matou Uzá. Davi parou o culto de 30 mil homens. Foi aquela tristeza. Deixou a arca na casa de um homem chamado Obed-edom. Voltou para casa envergonhado, decepcionado e frustrado. Por quê? Porque fez algo que não estava dentro da vontade de Deus. Fez por conta própria. Aí o tempo passou, e o tempo é um bálsamo curador de ferida. Davi caiu em sã consciência, fez uma autoanálise e fez uma pergunta e disse: como é que eu vou trazer a arca de Deus? Aí ele foi procurar nos escritos de Moisés e descobriu, quando Moisés tinha deixado escrito: só os coatitas podem colocar no ombro a arca do concerto do Senhor. É um cargo deles. Deus disse: foi eu quem chamei. Eles são a menina dos meus olhos para carregar a arca. Aí Davi reuniu todo mundo e disse: agora eu sei onde foi que eu errei. Aonde foi, rei? Eu tirei a arca do concerto dos ombros dos coatitas, e não era para que eu tivesse feito isso. Eu quero
que os coatitas fiquem de prontidão, porque nós vamos buscar a arca. A arca vai vir para Jerusalém, mas vai vir no ombro deles como Deus mandou. Ei, aí deu tudo certo. Até quem estava murmurando do primeiro culto, pastor Deus, passou a aplaudir. Ah, tá certo, Davi. Irmão, não adianta alguém querer tirar a presença de Deus que está em você. É claro que nem todo mundo vai aplaudir os seus feitos, nem todo mundo vai recompensar o seu trabalho na obra de Deus. Tenha ciência disso, mas lembre-se que você está fazendo para o reino. Você está fazendo para o Senhor. Você está fazendo para um Deus que tem recompensa. Quer que eu diga para você onde é que está a recompensa? 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. A Bíblia diz que todos vamos comparecer diante do tribunal de Cristo para recebermos o galardão pelos serviços prestados ao Senhor. Eliseu, cada batida desse violão, nas cordas desse violão, tecladista, cada vez que você tecla, está registrado no livro das obras e vai ter recompensa. Cada glória que você dá na igreja, cada culto que você vem, está registrado e vai ter recompensa de Deus. Você está servindo a um Deus fiel que é capaz de fazer tudo para você ser recompensado por Ele. E para encerrar essa mensagem nesta noite, eu quero perguntar para você, e não precisa você me responder, você responde para você mesmo. Como é que está a presença de Deus em você? Você está transportando ela? Hoje eu fiz uma pequena live, Deus me deu uma palavra para eu ministrar. E eu disse o que o apóstolo João, na sua primeira epístola universal, no capítulo 2, versículo 6, ele disse, sabe o que é que João diz? Se alguém diz que está servindo a Jesus, então deve andar como Jesus andou. Eu disse, pronto. Como é que a gente vai andar como Jesus andou, se a gente não viu Jesus? João viu, andou 3 anos e meio. E a gente? Aí Jesus nos ensina o seguinte: bem-aventurado somos nós desta geração que cremos nele pela palavra sem nunca ter visto ele. Aí a Bíblia me responde em Atos 10, 38, como é que Jesus andou. Primeiro, a Bíblia diz que Jesus andou ungido por Deus. Segundo, andou fazendo o bem, andou curando os enfermos e fazendo toda a vontade de Deus. É isso que a Bíblia diz para quem quer andar como Jesus andou. Irmãos, quando a presença de Deus está em nós, nós ficamos parecidos com Jesus. Nas atitudes, na forma de pensar, na forma de tratar as pessoas. Quando a presença de Deus falta em nós, nós ficamos irritados com qualquer coisa. Nós ficamos irritados no trabalho. Ninguém presta lá no trabalho. É falta da presença de Deus em você, irmão. Porque quando a presença de Deus está em você, vão lhe achar parecido com Jesus, como acharam os crentes lá na Antioquia. Eles foram chamados de cristãos, que significa pequenos Cristo, por causa da presença de Deus na vida deles. Quem precisa dessa presença, fique de pé com permissão do pastor. Quem precisa, Eliseu, cante um hino aí de presença de Deus, aquilo que Deus lhe der direção. Fique de pé, por favor. De seu falar, tu cantavas sobre mim. Há um Deus do céu neste lugar. Tu tens sido tão bom pra mim. Se fosse você, eu aproveitava e enchia um vaso de azeite. Antes eu respirar, soprasse tua vida em mim. Nós queremos tua presença, Jesus. Tua presença. Tua presença. Tu tens sido tão bom pra mim. Ele tem sido muito bom para nós, irmãos. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as nuvens
de Jesus nesse lugar. A presença de Deus está em você, meu irmão. Inimigo eu fui, mas seu amor lutou por mim. A marca da presença de Deus está em você. Disse que não pra mim. O peso da responsabilidade está em nós. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Oh, Espírito Santo glorioso. Tu tens sido tão. Os coabitas não precisavam nem de carro nem de boi, mas da presença. Precisavam da presença de Deus. Do amor de Deus. E deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprar e nem vencê-lo, mesmo assim me entregou. E declaro que eu não me e usar o amor de Deus. Eu quero orar por você nessa noite. Para as sombras, Curva a sua cabeça. escalas montanhas. Aleluia. Oh, glória. Derruba as muralhas, destrói as mentiras. Jesus está te encontrando aqui nessa noite. Traduz para as sombras, escala as montanhas. Pra me encontrar. Jesus está na casa. Derruba as muralhas, destrói as mentiras. Pra me encontrar. Vai adorando Ele aí nessa noite. Luz para as sombras, escala as montanhas. Deixa Ele ser você uma vez. Deixa Ele ser você, meu Espírito Santo. Derruba as muralhas, destrói as mentiras. Pra me encontrar. A igreja. Oh, coisa linda, Jesus. Só pra me encontrar, não posso Como Jesus comprar. nos ama, irmão. Merecer Glória. mesmo assim. Oh, presença gostosa de Jesus nesse lugar. Aleluia. E usar o amor de Deus. Eu quero orar por você nessa noite. Enquanto os meraritas e os gersonitas precisavam de carro e bois, os coatitas só precisavam da presença. Deixe quem quiser brigar pelas coisas seculares, almeje a presença, porque as demais coisas vos serão acrescentadas. Não se preocupe com a sua vida amanhã, ela está na mão do Senhor. Deus está cuidando de tudo. Deus está cuidando de tudo. Deus está cuidando do amanhã. Aleluia. Deus, nós oramos pelo teu povo nessa noite. Nós ministramos em oração as mais ricas bênçãos do Senhor sobre esta igreja, sobre a vida do pastor, a sua esposa, os filhos, toda a família. Oramos pelo povo de obreiro aqui do Ministério Médico, todo projeto, todo sonho, toda a irmandade desse ministério. Deus, esse ministério pode não ter muitas condições
condições, mas tem a presença. A presença do Senhor é suficiente para suprir. Luz para as sombras, para me encontrar. A presença vai suprir tudo. A presença vai suprir tudo. Impressionante, infinito e ousado amor de Deus, que deixa as 99 só. Segura aí, escute. Deixa eu dizer uma coisa profética para você. Saia daqui nessa noite com o seu coração descansado, com o seu coração em paz, porque o seu amanhã está garantido em Deus. Deus falou muito forte isso aqui comigo nessa noite para dizer para vocês. A gente aqui super preocupado, descanse, porque você não pode mudar. O dia de amanhã está na mão de Deus, Deus está trabalhando. Pode sair daqui em paz, porque a presença de Deus que está em você vai suprir as suas necessidades. E diz o Senhor aqui nesta noite. Porque